A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, que assiste os nossos vídeos, por gentileza, clique aí abaixo e se inscreva no nosso canal, porque todo vídeo que subir na plataforma digital, o YouTube lhe comunicará pela uma notificação, falando todo, comunicando sobre a subida dos nossos vídeos na plataforma digital. Nosso compromisso é um compromisso genuíno com as Sagradas Escrituras. Trazemos aqui temas relevantes da nossa fé, fazendo uma análise nas Escrituras Sagradas para de trazer aqui as riquezas eternas de Deus, os tesouros de Cristo que estão embutidos na sua santa palavra. Irmão, Deus abençoe ao grande número de irmandade que está se unindo a nós aqui na plataforma digital, que está, irmão, compartilhando nossos vídeos, julgando que o nosso conteúdo é um conteúdo fidedigno da palavra de Deus. Como temos um largo tempo, largos anos, muitos anos dentro da congregação, dentro da CCB, então os irmãos conhecem, sabem como é que é a nossa forma de servir a Deus dentro da autenticidade do Evangelho. Irmão, ontem veio bastante irmãos nos comentários, tentando me refutar. Aqui, me refutar sobre o que eu postei, sobre a teologia. Eles têm a teologia como se fosse uma coisa maligna, porque eles querem falar de teologia sem nunca ter estudado o que é uma teologia. Entendeu? Então eles têm como se fosse uma coisa propriamente humana. A teologia bíblica, ela tem um compromisso fidedigno de trazer uma interpretação bíblica somente o que o texto bíblico diz e afirma. A teologia, ela trabalha com a revelação divina, com a inspiração das Sagradas Escrituras. E a palavra de Deus, ela não é só no campo sobrenatural, ela é no campo humano, porque ela foi escrita para humanos. Nós encontramos nela linguagem humana, contexto humano, mas não quer dizer que ela está escrita num contexto humano que ela não seja inspirada. Toda a Bíblia é inspirada. É a palavra de Deus. Tem um nos comentários dizendo que a teologia distorce as Escrituras. Isso não é verdade, irmão. Quem distorce a Escritura é uma teologia que não é genuína, que não tem compromisso com a verdade. Então, eu vou abordar um tema, um comentário
né? Comentário de doer o coração. Que os irmãos vão ver como que os anciães estão formando a igreja. Estão formando a igreja não para Cristo, mas para a instituição. E outra coisa, irmão, o texto que esse irmão escreveu no comentário é a mesma que eles colocam no tópico. Se vocês pegar um tópico do ensinamento do Braz, lamentável, porque igual o irmão Hélio Bianco, ele tem formação acadêmica, tanto o irmão Hélio como Luiz Carlos, Salvador, todos eles têm formação acadêmica. Agora, na nossa língua portuguesa, não saber escrever um texto, irmão, é igual, por exemplo, eu faço muita redação, né? Como a gente estuda muito. Então, na redação, você tem a introdução, depois você vai desenvolver ela e depois a conclusão. Quando você vai fazer uma redação, você coloca os conectivos da língua portuguesa. Quer dizer, é um texto conectado no outro, para a hora que o professor vai fazer o análise da redação, ele vai ver que ela tem uma introdução e ela tem um desenvolvimento até o final. E o final da conclusão tem que estar conectado na introdução. Entende? Os tópicos que a gente lê, que vem do Braz, dá até vergonha, irmão. Eles começam a falar assim da salvação, depois para, sem concluir o assunto, e aí vai para outro assunto. É assim. É assim o texto que esse irmão enviou para mim. Ele aqui, não sei se é irmão ou é irmã, ele não põe o nome, mas pelo jeito ele me conhece. Olha aqui, é o Word Evangelismo. Olha aqui o que ele fala. O que ele fala para mim? Deixa de falar mentira. O livro na CCB é a Bíblia. Inclusive, o único recomendado pelos pastores. Olha aqui, pelos pastores. Aqui, né? Aqui ele para, ele não dá continuidade. Aí olha aqui, aonde ele vai falar. Aí ele sai aqui, recomendado pelos pastores, e aí vai falar comigo. Ó, o Senhor ouviu milhares de testemunhos gloriosos na CCB. O Senhor viu milhares de almas serem seladas com a promessa, inclusive crianças. O Senhor já ouviu os mais gloriosos louvores ser tocado pela maior orquestra do planeta. Aqui, aí ele já termina, aí ele fala: a Bíblia não é para ser estudada e questionada por doutores de divindade, quase sempre mortos e carnais. A Bíblia é Deus, e Deus falando ao coração. E para ouvir, meditar e obedecer. Na oração falamos com Deus, quando lemos a Bíblia, e Deus falando conosco. Vejo que muita gente que provou o dom celestial voltou a tomar banho de lama. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. Você veja, um texto mal redigido, ele não tem
E quando você escreve um texto, irmão, você desenvolve ele até o final. Quando você termina de abordar aquele texto, aí você começa outro. Você coloca, né, o término, sempre um ponto. Quando você coloca vírgula, é porque você está continuando. Então, veja bem, o texto dele, ele fala que ele é único, que ele é recomendado pelos pastores. Não é os pastores que recomendam, irmão. O próprio Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, que vós cuidai de ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Né? Aí ele fala que a Bíblia não é para ser estudada. Então, você vê que é uma pessoa. Isso é a formação dos anciãos. Esses daí estão sendo formados, só sabe quem? Só soube ouvir profecia, ouvir revelação. Eles não têm um argumento básico, sólido, para defender a sua fé. Veja aqui que o foco dele aqui não é Cristo. Em momento nenhum desse texto ele colocou Cristo. Nem pelo jeito me conhece, que você viu muitas almas ser seladas, muitas crianças ser seladas, verdadeiramente vi. Ele está trazendo aqui um entendimento como que eu não creio mais nos dons de Deus. Entendeu? Porque ele não entendeu o meu trabalho no YouTube aqui. Qual é o meu trabalho? O meu trabalho no YouTube aqui não é um trabalho para ficar falando que Deus selou tantas almas, falar de hinos, entendeu? Porque eu creio na revelação de Deus nos tempos atuais. Mas comigo aqui na plataforma do YouTube tem os cessacionistas e os continuistas. Tem irmãos aqui na minha plataforma que não crê na manifestação dos dons nos dias atuais. E tem outra parte de irmãos que está aqui que crê na manifestação dos dons nos dias atuais. Agora, qual é a forma que Deus deu para mim para que todos esses irmãos me ouçam e ouçam a palavra de Deus? É eu trazendo o ensino genuíno das Escrituras, alinhado com a palavra de Deus. Aí os tantos que não crêem, tantos que são cessacionistas, como os que são continuistas, vão crer, porque eu estou abordando a palavra de Deus viva e eficaz, que está na Sagrada Escritura. Agora, ele transmite, aí é transmitido uma ideia, como se eu tivesse ouvido, visto, alma ser selada, porque a expressão certa é que o Senhor Jesus expôs nas Escrituras, tanto em Lucas como em Atos, não é selo da promessa, é batismo com o Espírito Santo. Essa parte que fala dos cultos, de selo da promessa, isso daí são coisas inventadas pelos anciãos. A Bíblia não trata o dom de línguas como selo da promessa. Isso daí que é falado do culto, que Deus selou tanto com a promessa,
Isso daí é invenção dos anciãos. Na Escritura não está selo da promessa, mas está batismo com o Espírito Santo. Se você não conhece a Escritura, é só você ler em Atos dos Apóstolos. Primeiro de Atos, e lá está escrito: vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois deste dia. Outra coisa, promessa não é selo, irmão. Promessa é algo que não cumpriu. Quando está escrito promessa, é algo que não aconteceu. Algo que aconteceu já não é mais promessa. É o cumprimento dela. Então, corrigindo aqui o que você colocou aqui no texto, que eu assisti muitas almas sendo seladas com a promessa. Não, assisti muitas almas sendo batizadas com o Espírito Santo. Então, vejamos que ele fala dos hinos gloriosos, ele fala dos selos da promessa, ele fala da maior cresta do planeta. Agora eu queria que... Como é que é a maior cresta do planeta? Porque quando nós chamamos uma cresta, nós chamamos o povo reunido. Eu já assisti ensaio regional, veja bem, com 500 músicos, 1000 músicos, 2000 músicos, e aí não se sintetiza a maior cresta do planeta, a não ser que ele está querendo dizer de todos os músicos, né? Como o texto é um texto confuso, que não é bem explicado. Então aqui a gente tem o direito de fazer conjectura diferente do texto. Então veja bem que ele põe como sua regra de fé a instituição. Ele põe a CCB, que tem a CNPJ, né? Que tem o mesmo CPF de qualquer empresa, jurídica. A CCB também. Então ela tem um aspecto de uma empresa, porque ela tem o seu CNPJ. Então é uma entidade jurídica. Então ele vem aqui defender sua entidade jurídica como obra de Deus. Nenhum tempo ele apresentou Cristo, que é o centro da nossa vida, é o centro de todo aquele cristão que creu em Cristo, que creu no Evangelho. Então veja bem que ele põe com sua base de fé a liturgia de culto. Ele põe os hinos, a orquestra, os testemunhos, tudo isso está no aspecto da liturgia, não no aspecto de cidadão do céu, porque o aspecto de cidadão do céu aí já tem a ver com a nossa vida alinhada ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, o tema de hoje é o seguinte: veja como os anciãos estão formando os irmãos dentro da CCB. É o tema de hoje. Eles estão formando, né, não crente em Cristo, mas crente denominacional. Crente para servir a instituição e não servir a Cristo. Irmão, muitos estão estranhando a minha abordagem, mas o que os irmãos estão vendo eu abordar aqui no YouTube
Porque os irmãos me conhecem há pouco tempo, muitos aqui no YouTube, acham que eu mudei, que eu não sou mais aquele irmão Felisberto de 30 anos atrás. Se engana, irmão. Porque essa abordagem aqui é a abordagem desde de quando eu entrei dentro da CCB. Outra coisa, irmão, quando eu vim para a CCB, eu saí de uma igreja bíblica para vir para a CCB. Então, quando eu vim de lá, eu vim discipulado. Eu vim evangelizado. Entendeu? Eu não vim para a CCB para dar uma salvação, porque eu já era salvo, irmão. Eu vim para a CCB por ordem de Deus, que o Senhor falou comigo que Ele tinha uma obra de convenção para fazer dentro da CCB. Então, nós estamos aqui para evangelizar os anciãos, os cooperadores, que não entendem nada de Bíblia. Entendeu? Então é a nossa função aqui. E o que eu falo aqui, irmão, eu falo para os anciãos, pessoalmente, que eu sou aqui, sou fora, né? Já tive aí, né, nesse Brás em São Paulo, aí, para tentar resolver problemas. É tanto que quando nós mandamos um dossiê para eles, que queriam uma reunião com ele, não apareceu ninguém, irmão. Porque eles têm medo de conversar comigo e com a minha esposa. Porque eles só vêm conversar com alguém, quando ele tem a pessoa na mão. Mas eles nunca me tiveram na mão. Entendeu? E tudo que eu confronto eles 43 anos, está levantando contra o servo de Deus. Não, não, não. Estamos levantando, sabe contra quem? Contra herege, contra falsos profetas, que prega no culto online de uma coisa, no outro culto já prega outra. Um dia, o mesmo ancião prega que a CCB é a graça, no outro culto, o mesmo ancião prega que a CCB que a graça é Jesus Cristo. Né? Um prega que, para crer, toda a humanidade tem fé. Isso é o irmão Luiz Carlos. Diz que ele é o mais sábio do Brás. Prega que para a pessoa crer, toda a humanidade pode crer que tem fé. Já no outro culto, ele prega diferente, que para a pessoa crer tem que receber a fé de Deus. Então, irmão, é uma bagunça, é uma confusão na mente da Irmandade. Os irmãos entenderam por que eu chamo de falso profeta? Por causa dessa confusão. Isso! Eu não falo só aqui. Falo olhando no olho dele, irmão. Porque você é um homem calejado. Não tenho 40 dias dentro da CCB. Tenho 43 anos. Irmãos, sou um homem vivido na fé. E tenho honra para falar a verdade para qualquer um. Então fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.